Olá, o Jornal da Câmara continua agora a série especial sobre a literatura de Porto Alegre. E hoje recebemos mais uma representante da nova geração de escritores da capital. Daniela Langer, que está conosco, lançou no ano passado, em 2011, o livro de contos No Inferno é Sempre Assim e Outras Histórias Longe do Céu. Que título, hein, Daniela? Pois é. Bem-vindo ao Jornal da Câmara. Obrigada, Poliana. O livro No Inferno é Sempre Assim e Outras Histórias Longe do Céu reúne 11 contos. É a obra de estreia de Daniela Langer, publicada pela editora dublinense. Mas o trabalho da escritora já havia aparecido em antologias organizadas pela mesma editora. Eu participo de antologias desde 2005, com alguma frequência. Então, esse tempo até trabalhando até lançar. Tua formação original é em publicidade, né? Exato. De onde veio a vontade de escrever? Como começou isso? Desde muito cedo. Eu acho que a vontade de escrever exatamente aconteceu, claro, um pouco mais tarde, assim, né? Primeiro vem a vontade de contar a história, contar alguma coisa assim sobre um olhar diferente, né? De observar. Eu acho que isso em primeiro lugar. Né? E depois, eu sempre gostei muito de ler. A leitura sempre aconteceu de forma muito natural na minha casa. Assim, meus pais também gostaram muito de ler, sempre li bastante desde pequena. Então, acho que por algum lugar isso teria que esvaziar. Então, aconteceu de escrever e eu peguei aquela época dos blogs, né, escrevia na internet e escrevia em casa, mas sempre tinha uma questão assim de os amigos gostam, os pais gostam, mas afinal de contas, né, isso tem algum... Aquela coisa um pouco amadora. Amadora, assim. Totalmente, porque era muito intuitivo. Né? E eu sentia que o que eu estava fazendo não tinha técnica nenhuma. Né? Então eu resolvi, assim, em 2005 que, afinal, eu vou fazer isso, vou levar isso adiante de alguma forma ou não. Isso vai ser só uma coisa que eu vou fazer como catarse. E eu tinha sido aluna do Charles Kiefer no 2º grau, que foi meu professor de literatura. Eu também tive muita sorte porque eu tive excelentes professores de português e de literatura. Tinha uma nota no jornal sobre as inscrições que estavam abertas para a oficina. Eu liguei, tinha vaga, matriculei e comecei a fazer a oficina com ele. Foi um excelente reencontro. Posso dizer que foi... eu acho que o Charles ele é fundamental. Eu nunca digo assim que ele foi fundamental, acho que ele é fundamental para mim, assim, como pensar a literatura mesmo, né? Eu acho que ele é um exemplo não só de autor, mas de escritor que vive a literatura no dia a dia, de professor, de alguém que tem consciência do quanto a literatura é importante. A gente aproveita aqui porque, por uma questão de incompatibilidade de horários, o Charles não pôde vir participar da nossa série especial em homenagem aos escritores. Mas a quantidade de escritores novos que passaram por essa cadeira onde tu estás, que estudaram com o Kiefer, é muito grande. A gente aproveita para fazer uma homenagem, mas realmente esses 11 contos, então, saíram dessa processo de burilá-los. Todos eles passaram pela oficina. Sabe? Eu tenho muito orgulho, porque às vezes existe ainda esse preconceito, né, de oficina, aluno de oficina, e eu acho isso tão bobo mesmo, sabe? De um jeito infantil, eu acho, um preconceito muito infantil. Porque o Rio Grande do Sul hoje, Porto Alegre e o estado em geral, talvez o estado que mais, acho que é o estado que mais tem oficinas literárias. E há poucos anos, não fazem tanto tempo, que começaram a acontecer oficinas realmente em São Paulo. E no Rio de Janeiro ainda está lento o processo. Então é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, sabe?
Não é... As pessoas que saem de oficina não precisam ter vergonha disso, não precisam ter vergonha de dizer, olha, meu texto foi trabalhado em aula. Eu acho que isso é um motivo de orgulho sempre. É um processo de criação também, né? Sim, com certeza. Acho que é um processo, o processo do autor, eu vejo que ele tem que... eu gosto de enxergar assim, que o autor ele tem um olhar caleidoscópio, né, para o mundo. Tu nunca vê as coisas da mesma forma. É preciso estar sempre procurando, girando, vendo novas formas, novas cores. E talvez essa diferença que faça a vontade de escrever. Porque se todos víssemos as coisas como... não conseguíssemos ver talvez o detalhe, né, as pequenas coisas, não fosse tão relevante, né? Esse olhar diferente, eu acho que aparece inclusive no conto-título do livro, né? No Inferno é sempre assim. É Porto Alegre, é detalhe e é um olhar diferente sobre o detalhe, né? Fala um pouquinho pra gente desse conto. Sim, esse conto, ele nasceu assim... um dia eu peguei um ônibus e eu fiz um trajeto grande na cidade e passei dentro de uma comunidade bem carente. Esse ônibus é engraçado porque é um circular, e ele passa assim, então ele passa de um lugar onde tem as grandes lojas de automóveis até dentro dessa comunidade. E eu fiquei pensando nisso, eu disse, meu Deus, olha a diferença que existe, né? Como é que é isso? E era um dia de muito calor. E eu fiquei com aquilo na cabeça um tempo, assim. E muito tempo depois eu comecei a escrever. Mas eu tenho certeza que nasceu naquela sensação, assim, porque foi muito a sensação que se vive, né? Dessa diferença social muito grande, né? Porque o conto trata de uma diferença social e que normalmente não é um assunto que eu trate, né? Eu tenha muita intimidade assim de tratar, né? Mas que eu senti que havia necessidade, que eu tinha alguma coisa a dizer sobre isso. E assim nasceu a história, e pensei sobre aquele menino, que talvez ali existisse um menino que fosse vender um pouquinho de balas na sinaleira e se metesse numa grande encrenca. Então, assim que nasceu o conto. Mas esse pequeno olhar, eu acho que, para mim, assim, sempre foi o que me chamou a atenção, né? Então, é o que eu busco. Tanto nesse quanto nas outras histórias. E eu acho que no dia a dia, assim, eu busco essa parte um pouco ordinária do dia, assim, né? As coisas da pessoa que está do lado, né? Do que passa na porta do vizinho. Então, para mim, isso é o assunto, né, da literatura. Um olhar de atenção para a sociedade. A gente falava antes da importância da literatura, como alguns professores conseguem demonstrar isso, né? Qual é para ti o papel da literatura, que esse pequeno olhar do cotidiano pode aos poucos afetar a sociedade? Eu acho que o escritor, assim, ele tem a obrigação de escrever, sabe? De olhar o mundo e escrever. Acho que o autor, ele não tem obrigação nenhuma de ser pedagógico, ele não tem obrigação de ensinar, né? Isso é obrigação da escola. Esse olhar depois de análise vai ser obrigação lá na faculdade, né, da teoria da literatura sobre o livro. O autor, ele tem obrigação de ver o mundo e senti-lo e escrever. Agora, claro, que nesse momento, eu acho que existe uma obrigação, a gente sente uma obrigação social. É muito difícil não sentir. Daí é muito particular, eu acho. Cabe muito a cada autor como é que vai tratar isso ou não.
Eu tenho muita preocupação, assim, primeiro, eu acho que, quando eu digo que não deve ser pedagógico, eu acho que o autor ele não deve passar nenhuma ideologia no texto, né, sua pessoal. Escrevo para dizer ideologias ao mundo, assim. Não é esse papel da literatura. Ou fazer panfleto. Né? Mas eu, particularmente, penso que esse pequeno registro assim, do sentimento, ou esse registro, talvez seja uma herança um pouco cultural que aqui no Sul se tem ainda de uma literatura francesa, assim, né? Desse registro mínimo, sabe, o que me interessa. Agora, é claro que é interessante isso, porque a gente vai poder ver na série de reportagens, está vivenciando isso semana a semana, mas o quanto hoje os novos autores, a gente tem uma diferença de experiências e visões assim, em relação à sociedade e ao mundo, e que a gente pode experimentar. Eu acho que eu faço literatura um pouco à moda antiga, assim. A forma com que eu penso o texto e escrevo não tem nada de pós-moderno, né? Mas talvez vendo a literatura hoje contemporânea, acho que a gente vive o que é principal é que cabe exatamente isso. Eu que penso a literatura, essa é a moda antiga que eu digo, né? Porque eu tenho um referencial, então, meu referencial é muito Clarice Lispector, e talvez se eu for pegar um referencial mais novo seria o Caio Fernando Abreu, que não é pós-moderno, mas e cabe ao lado de quem faz uma literatura extremamente fragmentada, ou uma literatura voltada para a memória. Então, acho que uma coisa que vai marcar essa geração talvez seja o quanto essas diferenças elas se completam e conseguem se estruturar como algo sólido, assim, né? E são diferenças que convivem, né? Tu participas de vários grupos, inclusive que originaram essas coletâneas, né? Exato. Outras mulheres. Tu estás também no Inventário das Delicadezas. Exato, que foram os livros que eu Conta pra gente hoje. Um pouquinho como é que vocês convivem, como é que é essa criação. Não é uma criação coletiva, mas é um coletivo que ajuda a criar, né? Eu acho que o que acontece nessa criação? A gente tem uma coisa assim, que, em primeiro lugar, não importa, a gente não discrimina o texto, né? Acho que isso é o mais importante, assim, né? O texto é válido, não importa se me agrada com a linguagem, ou esse é o tipo de texto que eu compraria ou não. Isso não importa na hora da análise, importa se ele é bom ou não. E isso eu acho que é o que se aprende. E esse desprendimento para ser analisado também, né? Para ser criticado. É uma escola excelente, até mesmo para lançar um livro, porque quando a gente lança o mundo, não é mais da gente, né? Então, para não ter medo do que venha depois, entendeu? Então, como é que acontece? Se bota o texto na aula, né, ou no grupo, todos se faz a leitura coletiva e as sugestões vão aparecendo, mas vão aparecendo para que aquele texto melhore. Bem como tu falaste, não é uma criação coletiva, é uma criação muito autoral, tanto que o autor ele pode anotar, né, ou pode guardar aquelas sugestões, não usar, e são para que o texto ele melhore, ou na forma, ou na linguagem. É uma resistência também, né? Porque a gente vive uma realidade, apesar de Porto Alegre ainda ter índices mais altos que o resto do Brasil de leitores, a literatura enfrenta um problema, sim. E é uma resistência ter esses grupos que não só leem, mas se dedicam a ler o trabalho uns dos outros. Eu acho que sim, eu acho que é engraçado isso. Eu acho que a gente se sente um pouco
quando a gente fala assim, a gente está no grupo, existe um orgulho nisso, né? Porque tu te sente parte exatamente disso, de alguém que faz parte do processo que está fazendo alguma coisa, né? No momento que a gente tem esse grupo de oficinas, e daí tem o grupo do Charles Kiefer, tem o grupo do Assis Brasil, da Lea Mazina, da Cíntia Moscovici, todos esses grupos se conhecem, independente de fazer ou não, de eu cursar ou não a oficina, mas os grupos acabam se conhecendo. O que acontece? O livro acaba circulando. E